Nesse vídeo eu vou mostrar como você pode ganhar muito dinheiro com a aposta de um Big Blind e também vou mostrar os meus resultados até o momento nessa segunda corrida de jogos do Diamond Club. Fala galera, Pokeriano aqui. Para quem ainda não me conhece, eu sou profissional de Spin and Go. Eu jogo os high stakes, os limites mais altos. E hoje eu vou mostrar como você pode ganhar muito dinheiro nos Spin and Go's com a aposta de um Big Blind. Essa aposta é até um pouco engraçada, porque a gente vai apostar ali um Big Blind, até mesmo quando o pote tiver bem mais do que isso. E a gente vai conseguir ganhar bastante dinheiro. Também, depois disso, vou mostrar os meus resultados até o momento na segunda corrida de jogos do Diamond Club. Para quem viu o meu último vídeo, eu falei que eu talvez iria completar esses jogos aí. É uma corrida de muitos jogos, está sendo bem puxado, mas novamente eu estou tendo resultados bem bons até o momento e eu vou te mostrar aqui como eu estou indo. E para você que já é o meu aluno, quando eu estiver acabando os jogos de novo, eu vou fazer mais uma gameplay exclusiva para você. Sem mais delongas então, bora pro conteúdo. Então agora eu vou mostrar aqui na prática para você quando que você pode aplicar esse conceito. Então aqui temos 6 e 7 suited no Big Blind, o botão desistiu, o Small Blind deu um raise de 2 vezes o Big Blind, a gente deu call. No flop temos flush draw mais uma broca. Nosso oponente passa, eu passo atrás. No turn, ele vem apostando meio pote e eu dou call, obviamente. E no river, ele passa. Então, aqui, o que ele mais representa ali é um 10, valete e dama, que são as brocas perdidas, e o restante dos airs. Ele pode sim ter alguns pares de mão ali, e o 9, mas é mais difícil, porque ele teria passado no turn de novo, como ele fez no flop. Então, aqui, eu optei por apostar só um Big Blind, simplesmente para ele desistir da dama e do valete, e do restante dos airs que ele podia ter em mão. E ele desistiu e puxamos a mão. Na segunda mão, temos 8 e 6 off-suited no heads up, no 1 contra 1, e estamos no small blind em posição. A gente paga ali no pré-flop, nosso oponente passa. Ele donkey beta, sai apostando ali nesse flop e a gente tem flush draw de uma carta e eu dei call ali. No turn ele passa e eu faço uma aposta aqui de mais ou menos ali 30% do pote. Aqui normalmente eu vou passar para poder realizar minha equidade ali no river, porque eu tenho 2 pontas mais um flush draw. Porém, se eu apostei, eu devia ter bastante informação desse oponente e achei essa jogada melhor no momento. Então, beleza. Nosso oponente deu call, o river dobra a dama e o nosso oponente passa. E agora, se ele tivesse uma dama, normalmente ele iria sair apostando aqui. E também, se ele tivesse as, ele teria ido all in no pré-flop, ou até mesmo no meu bet turn ali, ele teria ido all in com as, como ele não apostou no turn. Ele pode ter 7, mas vão ser muito poucos. Ele vai ter mais aí mesmo os draws perdidos. Como a gente não está ganhando de praticamente nada com um 8 alto, então eu fiz uma aposta ali de um Big Blind, simplesmente para ele desistir também desses draws perdidos. Ele desiste e a gente leva o pote. É até engraçado porque o pote ali tem quase 300 fichas e a gente aposta somente um Big Blind e dá certo. Ah, e se você está gostando do conteúdo, já deixa o seu like aí, que é para ajudar na divulgação do canal. E também, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, ativa o sininho das notificações,
que é para você receber uma notificação sempre que eu postar um conteúdo novo. Voltando aqui, e é basicamente isso, a gente não precisa apostar muito para o nosso oponente poder desistir dos draws perdidos. É por isso que essa jogada aqui dá bastante certo. E lembrando aqui que esse cara era obviamente um fish, porque ele saiu donkey betando nesse flop, e um jogador bom não vai fazer isso normalmente. Ok, vamos para a próxima mão. Temos 3 e 6 off no Big Blind, no heads up. Nosso oponente paga. A gente passa no flop com o terceiro par e ele aposta um Big Blind. A gente vai de call. No turn, passamos. E ele aposta um Big Blind. A gente vai de call. E o river dobra um 7. E isso quer dizer que a gente não tem mais par. A gente não tem nada ali, na verdade, porque já tem um 6 no bordo, então a gente vai estar minimamente empatando se o nosso oponente tiver um 5 alto na mão. Então a gente não está ganhando praticamente nunca aqui. Nesse caso, eu resolvi fazer uma aposta de um Big Blind simplesmente para o nosso oponente desistir das cartas mais altas do que a nossa, ou até mesmo das cartas baixas que estaria empatando. Eu fiz esse tamanho de aposta porque para ele desistir ali de uma dama ou até mesmo de um valete, eu precisaria colocar muito mais fichas ali, normalmente, e eu não queria. Eu queria somente que ele desistisse a parte mais fraca ali do range dele mesmo. E ele desistiu e puxamos as fichas. Tenho mais alguns exemplos aqui que mostram ângulos diferentes que a gente também pode aplicar essa aposta de um Big Blind. Nesse caso aqui, temos 4 e 7 off-suited ali no Big Blind. O botão desiste. O Small Blind vai de call, a gente passa. No flop, ele aposta um Big Blind, a gente vai de call com a nossa broca. No turn, vem um 9, a gente continua ali com a nossa broca. Ele vai de check e eu faço um float ali, faço uma aposta no turn de um Big Blind. Essa aposta nessa situação aqui também vai funcionar bastante e a gente pode fazer ela quando a gente tiver draws fracos, que a gente não melhorou no turn. É uma situação muito boa para a gente fazer esse float, essa aposta no turn quando ele passa de um Big Blind, ou também quando a gente tiver um draw mais forte e o stack size, que é a quantidade de fichas ali em relação ao pote, ainda estiver muito alto. Então aqui ele desistiu e a gente puxou. Nesse caso temos 9 e dama off-suited, nosso oponente paga, a gente passa. Nós passamos no flop, ele aposta um Big Blind, a gente vai de call. Poderia ir de raise também, mas eu fui somente de call aqui, porque a gente ainda tem o valor de showdown ali, com a dama alta. Passamos de novo no turn, ele passa atrás, e o river traz mais um 10, fazendo uma trinca de 10 no bordo, e eu resolvi apostar um Big Blind. Esse caso aqui é mais comum e essa aposta está servindo na verdade como uma blocking bet. A gente também poderia certamente passar e pagar uma aposta do nosso oponente, porém eu não queria ter que pagar uma aposta maior e o nosso oponente acabar apresentando um rei ali. E é basicamente isso. Foi uma blocking bet de um Big Blind. Nosso oponente desistiu. Aqui temos 10 e 6 suited no Big Blind. O botão desistiu, o Small Blind foi de call. A gente passou atrás. No flop ele vem apostando um Big Blind, temos broca mais um backdoor de flush em paus. A gente paga essa aposta. No turn ele passa e novamente temos essa oportunidade de fazer um float de um Big Blind com esse nosso draw fraco. A gente aposta e o nosso oponente desiste. Essa jogada aqui é muito boa. Aqui temos 8 e valete off-suited no heads up Big Blind novamente. O nosso oponente vai de call, a gente passa. Passamos no flop com a nossa broca, mais uma overcard, uma carta alta. Nosso oponente aposta um Big Blind, a gente paga. Passamos no turn, ele passa atrás.
E aqui, novamente, o nosso oponente apostou no flop e checkou no turn, deu check no turn. Aqui não vai ter muito par de 2 no range do nosso oponente, porque ele foi de call ali no pré-flop. E ele vai desistir bastante combo de mãos com o 2, com esse tamanho de stack aqui, com esse tanto de fichas de Big Blind. Obviamente ele ainda pode ter, porém ele não vai apostar muito também no flop, esses dois. E o 9, normalmente ele vai barrelar, ele vai apostar de novo no turn, o que não foi o que aconteceu. Então aqui sobra os 7 na mão dele e os airs, as mãos sem valor nenhum. Como eu teria que colocar um size, um tamanho de aposta aqui muito alto para ele poder desistir de um set, e ainda assim ele podia pagar um tamanho ali de 75% de pot, então eu resolvi por simplesmente apostar um Big Blind somente para ele largar os airs da mão dele. E por mais que ele pudesse ter airs com carta menor do que valete e a gente estar ganhando, isso também não serviria de nada, porque se a gente passar aqui, o nosso oponente vai blefar na maioria das vezes e a gente vai ter que desistir e vamos perder a mão da mesma forma. Então a gente faz essa aposta aqui e puxamos o pot. Temos mais uma mão aqui, Dame 6 off-suited ali no Big Blind. O botão desiste, o Small Blind vai de call, a gente passa. Flop traz 2 As e um 5. O nosso oponente não tem muito As no range dele, porque ele só foi de limp no pré-flop. Ele aposta um Big Blind e aqui a gente tem backdoor de flush em copas. Também temos duas overcards ao 5, que é um par aí que o nosso oponente pode ter por estar apostando no flop. O restante é tudo air, mão sem valor normalmente. A gente foi de call. E o turn dobra um 5 e ele passa. Aqui a gente vai estar ganhando muitas vezes com a nossa dama alta, se o nosso oponente não tiver valor na mão dele. Então eu fiz essa aposta de um Big Blind, que serviu também como um blocking bet, uma aposta de bloqueio, porque se eu passar nesse turn, ele pode vir apostando no river um tamanho de aposta mais alto. E aí vai ficar um pouco mais difícil para a gente dar o call com a nossa dama alta. E também, se ele tiver valor e a gente der o call, a gente vai perder muito mais fichas. Então eu apostei aqui um Big Blind. Se ele dá um raise ali, se ele faz um aumento, a gente vai desistir e já era. Também prevenimos de o nosso oponente acertar ali alguma mão de valor no river com alguma mão que ele esteja perdendo agora. Ele desiste e a gente puxa a mão. Aqui temos novamente Dame 6, agora é suited de paus, do mesmo naipe. Ele aumenta no Small Blind, a gente vai de call. Ele sai apostando aqui, nesse caso ele já pode ter o Ás, porém ele ainda não vai ter muitos, porque normalmente o nosso oponente nessa posição aqui, com 15 Big Blinds ali efetivos, ele vai vir all-in no pré-flop com os Ases. Ele apostou meio pot. A gente foi de call. Normalmente eu vou jogar bem loose aqui mesmo, nessa posição, bem solto. Vou dar call com bastante coisa. Nesse caso aqui eu tenho Dame 6, tenho duas cartas mais altas do que o 3. Então ainda tenho uma equidade aí para poder acertar alguma coisa e melhorar a minha mão. E também tenho a oportunidade de blefar o turn caso ele passe. O turn traz um rei, que é uma carta que está no range aí do nosso oponente. Ele passa. E agora eu fiz um bet de um Big Blind apenas, e se ele paga aqui, eu vou somente dar give up da minha mão no river, vou desistir da mão, se ele aumenta também. E ele desistiu e a gente puxou a mão novamente com um Big Blind aqui, nesse pote de 160 fichas. Acabaram as mãos aqui e agora eu vou mostrar o meu resultado no Diamond Club até o momento. Bom, na verdade, eu vou mostrar até o momento que eu vi o meu chip EV, porque já tem aí uns 9 dias que eu não tô vendo. E eu tô fazendo isso para o jogo ficar mais leve, para mim não ficar olhando toda hora ali como eu tô indo. Eu vou olhar quando eu completar 17 mil jogos ali, mais ou menos, e aí vão faltar só 5 mil jogos para eu poder completar os jogos do Diamond Club.
Então eu vou colocar para mostrar aqui as fichas de EV, lembrando que eu ganho meu dinheiro através do meu EV, porque eu participo de pools de EV. Coloquei a estatística aqui e temos o resultado. Tenho 7 fichas de EV em 12.391 jogos de $100. É um chip EV ainda bem alto, bem acima da média ali do field. Ninguém fez esse resultado aqui também nos últimos meses. E ainda eu tenho uma amostra bem grande de 12.000 jogos. Tem alguns jogos aqui de $50. E se você viu o meu vídeo anterior, onde eu mostrei os meus resultados da primeira corrida do Diamond Club que eu estava completando, eu estava perdendo aqui um pouco, porque eu joguei bem poucos jogos. E agora eu já estou ganhando uma ficha por jogo. Nessa nova corrida de jogos aqui, eu já estou recebendo um rakeback de praticamente 100%, talvez até um pouco mais, com a recompensa que eu vou receber. Então, todas essas fichas positivas de EV são lucro. Eu não vou calcular aqui quanto que eu estou ganhando até o momento, você pode fazer aí se quiser, mas é mais de $20.000 de EV nesses jogos. Então é isso, esse é o conteúdo de hoje. E infelizmente eu estou há um tempo mesmo sem postar, porque eu estou tendo que focar bastante nos jogos do Diamond Club. São muitos jogos, eu estou jogando todo dia. E por fim, já está quase acabando e eu vou poder voltar a postar conteúdos aqui com mais frequência. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Deixe o seu comentário aí se você gostou do conteúdo ou se você tem alguma coisa para falar sobre isso. E até a próxima.